Existe um gigante problema na Fórmula 1 hoje, que não está na pista, não está nos carros, nem nos pilotos. Está em quem controla o esporte. Porque existe um homem que conseguiu algo que parecia impossível na era moderna da Fórmula 1. Unir torcedores da Ferrari, Red Bull e Mercedes. Gente que discorda de absolutamente tudo, mas que se revoltaram contra ele. E não, ele não é piloto e nem chefe de equipe, mas mesmo assim virou o nome mais controverso do esporte. Ele puniu Max Verstappen por um simples palavrão, enquanto outros pilotos receberam punições completamente diferentes por situações parecidas. Além de que ele criou regras que limitam até o que os pilotos dizem no calor do momento no rádio. Para as equipes continua normal. Stay out. Mas o que chega até você pode ser filtrado. A FOM, empresa que controla a transmissão na Fórmula 1, pode atrasar o áudio, cortar partes ou colocar o famoso pi em palavrões. What the f*** is he doing, this guy? Ele também defendeu que os pilotos fossem neutros na política, mas depois apareceu ao lado de Donald Trump, o que gerou questionamentos sobre coerência. Mas acima de tudo, ele se tornou o rosto de uma mudança que muitos fãs acreditam estar destruindo a essência da Fórmula 1. Vai dar! Não vai dar! Mohamed Ben Sulayem, presidente da entidade FIA, que para quem não sabe é como se fosse a FIFA no futebol. Eles controlam desde a F1 até o Mundial de Rally. Talvez ele seja o homem mais criticado dentro do esporte mundial hoje em dia, perdendo talvez para o presidente da FIFA. Mas para entender como ele chegou nesse ponto, a gente precisa voltar no tempo, porque o mais curioso dessa história é que ele não começou com polêmicas, começou com expectativa. Antes de assumir a FIA, Ben Sulayem era visto como uma escolha lógica, experiente e respeitado no Rally, onde venceu 14 títulos entre 87 e 2002. Além de ter uma visão global do automobilismo, parecia exatamente o tipo de liderança que o esporte precisava. Mas existe um detalhe curioso, quase simbólico. Em 2009, durante um evento na Renault, ele teve a chance de pilotar um carro de Fórmula 1. Tudo estava sob controle. Pista liberada, carro intacto, ninguém à sua frente. 5 segundos depois, ele perdeu o controle, rodou e bateu no muro. Na época, foi só um momento isolado, mas olhando hoje, muita gente vê aquilo como simbólico, porque anos depois, ele chegaria ao topo da FIA, e para muitos, a sensação voltou a ser a mesma. Perda de controle. Mas os problemas não começaram de uma vez, eles vieram aos poucos, e no começo até fazia sentido. Multas mais pesadas, regras mais rígidas, tentativas de profissionalizar ainda mais o esporte. A ideia era elevar o padrão, mas foi aí que surgiu a primeira rachadura, porque quanto mais regras apareciam, mais os pilotos começaram a questionar, principalmente uma coisa: para onde está indo esse dinheiro? Algumas punições chegaram perto de valores absurdos, e mesmo assim não havia respostas claras. E na Fórmula 1, confiança não é opcional, é essencial. Quando ela começa a desaparecer, todo o resto vem junto. Mas o verdadeiro problema não era o dinheiro, era o controle. A FIA começou a limitar o comportamento dos pilotos, nada de posicionamentos políticos. Que democracia? Quem manda sou eu. Nada de manifestações sociais, nada que fugisse da neutralidade. Na teoria, isso parecia organização. Na prática, parecia censura. Porque a Fórmula 1 moderna já não é mais só sobre corridas. Max, let's come to you. What did you change overnight? Because it seems there's been a big difference in performance lately. A lot. Lewis Hamilton usou sua voz para falar sobre direitos humanos. Sebastian Vettel levantou debates ambientais e causas LGTB. Lando Norris falou abertamente sobre saúde mental. Os pilotos deixaram de ser apenas pilotos. Eles se tornaram figuras públicas com influência. E quando tentaram limitar isso, a tensão começou a crescer, mas ainda não era o ponto de ruptura. Porque o que aconteceu depois mudou completamente o clima dentro da Fórmula 1. Singapura 2024. Durante uma coletiva, Max Verstappen soltou um palavrão. As soon as I went into qualifying, I knew the car was fucked. Algo normal no calor do momento, mas a punição foi tudo menos normal. Serviço comunitário, isso mesmo. E foi aí que tudo mudou. Porque pouco tempo depois, Charles Leclerc passou por uma situação parecida, mas recebeu apenas uma multa de 63 mil reais, troco de pinga pra ele. Ou seja, mesma situação, duas decisões completamente diferentes. E na Fórmula 1, inconsistência é uma das piores coisas que pode acontecer. Porque quando as regras deixam de ser previsíveis, a credibilidade desaparece. E quando a credibilidade desaparece, o caos começa. Mas calma, algo ainda pior estava por vir, e dessa vez não afetava só os pilotos, afetava o espetáculo, a ideia de limitar o team rádio. O rádio das equipes é a parte mais real da Fórmula 1, onde você ouve frustração, a raiva, o alívio, a emoção crua. É ali que o esporte deixa de ser corporativo e volta a ser humano. Limitar isso significa uma coisa: transformar emoção em protocolo. E a reação foi imediata, pilotos, equipes, torcedores, todos contra isso. E quando a Fórmula 1 inteira concorda em algo, é porque algo realmente está muito errado. Mas enquanto essa discussão acontecia, outra imagem
imagem começava a circular, e ela só piorou a situação. Miami 2024. Mohamed Ben Sulayem foi visto ao lado de Donald Trump. Fotos, eventos, aparições públicas, e ele até chegou a parabenizá-lo no Instagram. E aí surgiu a pergunta que ninguém conseguiu ignorar. Se os pilotos precisam ser neutros, por que o presidente não precisa? Não é sobre política, é sobre coerência, e quando a coerência quebra, a confiança vai junto. Mas talvez o maior problema de todos seja o futuro, porque 2026 não é só mais uma mudança, é uma nova era completamente diferente, mais energia elétrica, menos motor a combustão, mais dependência de sistemas híbridos. A promessa é sustentabilidade, e isso importa, mas para muitos fãs isso tem um custo, a perda de identidade. O som... a agressividade, a imprevisibilidade, o protagonismo do piloto. Tudo isso parece pouco a pouco estar ficando em segundo plano. Max Verstappen chegou a dizer que os carros atuais parecem um Fórmula E com esteroides. Depois comparou os carros com o Mario Kart. E aqui entra um detalhe que poucos falam. O holandês avisou 3 anos antes que esse novo regulamento seria ruim com base nos dados da época. He thinks that's not the way forward for Formula One. What's your opinion on that? Yeah, I mean, I've been talking about that as well with the team, and I've seen the data and already on the simulator as well. It to me, it looks pretty terrible. I mean, if you go flat out on the straight in Monza and like, I don't know what it is, like 400 or 500s before the end of the straight, you have to downshift flat out because that's faster. I think that's not the way forward. Of course, probably that's the worst, one of the worst tracks. But for me, yeah, the problem is, it looks like it's gonna be an ice competition. Like, so whoever has the strongest engine will have a big benefit. But I don't think that should be the intention of Formula One, because then you will start a massive development war again, and it will become quite expensive to find probably a few horsepower here and there. I think it actually should be the opposite. Plus, the cars probably have a lot less drag, so it will be even harder to overtake on the straight. And then I think, yeah, you have the active aerodynamics, which you can't control. They control it. Well, it will be, I don't know, the system will control it for you, which then I think makes it very awkward to drive, because I prefer to control it myself. Of course, when you're behind someone, maybe you need more front or more rear, you know, these kind of things. If the system starts to control that for you, I don't think that's the right way forward. Plus, the weight is going up again. So yeah, we have to seriously look at this, because I mean, the 26 is not that far away, and at the moment, to me, it looks very bad. Charles Leclerc disse isso no rádio. Eu honestamente não suporto o regulamento das classificações. É uma piada do c... Sou mais rápido nas curvas, acelero mais cedo e perco tudo nas retas. E adivinha de quem é a responsabilidade por tudo isso? Do homem que mais apoiou essa mudança desde o início, o presidente da FIA, Mohamed Ben Sulayem. Foi ele que bancou esse projeto, foi ele quem empurrou essa nova filosofia, e agora é ele quem vê o resultado dentro e fora das pistas. Porque enquanto pilotos e fãs reclamam, enquanto corridas ficam cada vez mais artificiais, enquanto a Fórmula 1 se distancia daquilo que sempre foi, a liderança da FIA parece estar desconectada da realidade. Porque não é só sobre inovação, não é só sobre sustentabilidade, é sobre manter a essência do esporte. E quando até os melhores pilotos do mundo estão dizendo que algo está errado, talvez o problema não esteja neles, mas em quem decidiu ignorar os avisos. E agora vem um momento mais preocupante. Durante o GP de Suzuka de 2026, Oliver Bearman da Haas vinha em altíssima velocidade quando encontrou o carro de Franco Colapinto da Alpine, que estava muito mais lento, cerca de 100 km a menos. O fechamento foi brusco, sem espaço para reação. Bearman tentou desviar, mas não havia espaço na pista. Foi parar na grama e o impacto veio a cerca de 262 km por hora contra o muro, com 50 G de força. Ele saiu machucado e mancando muito, algo raro de se ver na F1 moderna. As investigações apontaram que o carro da Alpine enfrentava uma perda anormal de desempenho por conta do sistema de pilhas 2026, o que não era esperado para aquele trecho da pista. E é aqui que está o grande problema do novo regulamento. Vão ter que esperar alguém morrer para tomar uma atitude, porque na Fórmula 1, diferenças de velocidade desse nível em um circuito como Suzuka não são apenas incomuns, são perigosas. Mohamed Ben Sulayem talvez não seja o principal culpado disso, mas na Fórmula 1, ser o rosto de uma mudança impopular tem um preço, e quando o presidente vira mais assunto que as corridas, algo está errado. A Fórmula 1 sempre teve política, sempre teve conflitos, sempre teve decisões questionáveis, mas nunca teve um presidente no centro de tudo. E talvez esse seja o verdadeiro problema. Não é só sobre regras, não é só sobre multas, não é só sobre rádios ou entrevistas, é sobre identidade. A Fórmula 1 nunca foi perfeita, mas sempre foi intensa, imprevisível e humana, e quando mais ela tenta se tornar controlada, mais ela se afasta daquilo que a tornou gigante.
E agora a pergunta não vai ser sobre quem venceu o campeonato no final, vai ser outra. Essa mudança vai salvar a Fórmula 1 ou vai ser o começo do fim? Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu like e seu comentário no vídeo e também aperte o novo botão de hypar do YouTube para ajudar o vídeo a ser visto por mais pessoas. Eu sou o João e você está no canal Mobilísticos.